de cada um desassinar esse contrato. Eu não estou esperando que o sistema venha e dê uma resposta favorável a essa perspectiva. Mas eu estou esperando que muitos humanos, individualmente, em grupo, comecem a desassinar esse contrato. E esses humanos, nesse processo sério de desassinar pessoalmente esse contrato, se unindo e associando com outros humanos que estão desassinando esse contrato, é deles que sairá um projeto futuro. Essa é a minha perspectiva. Tendo em vista que vários animais comem carne, primatas superiores comem carne e o homem primitivo, desde os primórdios, já caçava animais para comer, o problema ético se foca no consumo de carne em si ou na criação da indústria agropecuária? O problema ético só aparece, qualquer questão da ética, quando está dada a liberdade para uma ação alternativa ou substitutiva a essa. Eu não julgo moralmente meus antepassados e nem os primatas, porque não é correto dizer os primatas são carnívoros, alguns são herbívoros. Então não é dizer os primatas superiores são carnívoros, não. Alguns são herbívoros. Os humanos, aí eu tenho um livro que eu achei muito interessante, que é da Aguilera, que é A História da Alimentação Mediterrânea. E a autora faz autor ou autora, agora não sei mais, porque eu gravei o sobrenome, não sei se é homem ou mulher. Começa o livro, os primeiros capítulos, fazendo um exame da arte rupestre. O que ela encontra nos textos dos onívoros sempre vão se referir à arte rupestre como sendo a comprovação de que todos os humanos foram carnívoros, porque está desenhado na parede os animais, os bisontes que eram caçados e tal. Ela descobriu grutas na Espanha e em outras regiões por onde ela fez a pesquisa em que não havia o desenho de nenhum animal. Conclusão: naquelas regiões os humanos não foram carnívoros, foram vegetarianos. Então, essa história de dizer que nós temos uma predestinação genética para ser carnívoro é uma história que não procede. Nós temos uma predestinação genética para sermos onívoros. Onívoros, os carnívoros geralmente interpretam como: então eu sou obrigado a comer carne já que eu sou onívoro. Não, então eu tenho a liberdade de poder obter nutrientes a partir da carne. Mas eu não sou obrigada a me alimentar de carne. Eu sou livre para me alimentar de carne. Isso é, se for preciso, não tem problema. Eu como aquilo e meu corpo dá um jeito de encontrar os aminoácidos, a cadeia proteica já formada e pronto. E eu sobrevivo. Essa é a grandeza de ser onívoro, que outros animais não têm essa liberdade de serem onívoros. Eles sim têm um sistema digestivo e metabólico pré-definido para certos alimentos e incapaz de operar com outros. Nós não somos o caso. Então, nós nos compararmos com os carnívoros, por exemplo, que seriam os predadores, só obtêm nutrientes a partir da carne dos cadáveres de outros seres vivos, de outros animais, é um erro. E esse erro é corrente entre biólogos, médicos, todos os profissionais. Não, mas nós somos carnívoros porque nós temos presa. Eu falo assim, dá um sorriso para eu ver a tua presa. Uma presa que nem se destaca dos molares, ou sei eu como chamo, os frontais, já esqueci, estudei isso aos 14 anos, não sei nem o nome dos meus dentes. Né? Não se destaca. Como é que eu vou usar minhas presas? Eu falo, tua presa? Vai lá agora, pega a vaca no pasto com a tua presa e morde o couro dela. Quero ver o que tu consegue abocanhar de carne. Segundo, os animais carnívoros, não agora os abutres, que aí é outra categoria. Os abutres não matam suas presas, eles comem o cadáver em decomposição, porque a cadaverina já começou a desmanchar os tecidos. Os realmente predadores, os carnívoros, eles comem o cadáver, comem a matéria sangrando, portanto, viva. Ainda tem oxigênio. A cadaverina não tomou conta ainda do tecido. Então, se nós quisermos nos comparar com os carnívoros, nós teríamos que comer a carne pingando lá do açougue, fazer fila no açougue, pegar o naco de carne sangrando ainda quente, morna, né? Todo mundo tem nojo. Ui, essa carne ainda... Eu me lembro quando criança, né? Não podia preparar carne morna.
Bem, se eu vou me autorizar a comer bicho porque os animais comem uns os outros, então vou imitá-los em tudo. Eles são meus mestres éticos, eles me ensinam lições de moralidade e eu vou segui-los em tudo. Então vou lá comer o bicho ainda quente. Aí isso seria dizer, olha, eu sou como eles são como eu. Por que a gente nunca se compara com os abutres que comem carne apodrecendo? E é isso que nós fazemos, porque uma carne que foi morta há 6 meses... e eu estou comendo ela 6 meses depois, é um cadáver bem antigo. Então, nunca vi uma pergunta no auditório, pessoas comparando aos abutres. Os abutres comem carne em processo de decomposição, por que eu não poderia comer? E aí já seria outra questão. Né? Então, veja, quando vamos fazer comparação com bicho para extrair deles lições de ética, então vamos, no fundo, vamos ser radicais, vamos nos comparar mesmo para ver o que sobra. Porque a gente não vai ter coragem de tirar as mesmas conclusões. Aí a gente vai se esquivar de uma conclusão. Abutre eu não sou. Comer a carne pingando sangue quente, ui, que esquisito. Então, se você eliminou uma, eliminou outra, como é que você continua comendo carne e dizendo que é porque os bichos comem também, então eu também estou liberada para comer porque eu também sou animal? É engraçado que segue o animal até onde interessa e depois se afasta. Não, como eu sou humana, então agora eu posso comer carne, mas eu tenho todo um rito especializado de fazer isso de uma forma disfarçada, porque essa é a minha superioridade humana. Fica esquisito, né? Eu acho. O consumo da proteína animal foi fator desencadeante do desenvolvimento da razão? Isso é interessante, porque isso aí está em livro de muito nutrólogo. O ser humano só se tornou esse bicho inteligente que agora ele é por causa da proteína animal. Aí eles escondem de nós que foi por causa da proteína, ponto final, e não da proteína animal. Até rima. Por causa da proteína. Ora, a proteína é uma cadeia. Não é? É uma cadeia de diferentes elementos. Então, que o cérebro humano só possa se desenvolver quando alimentado por essa cadeia de diferentes aminoácidos, corretíssimo. Então, cérebros humanos que não recebem esse tipo de nutriente sofrem de depressão. Ora, enquanto na carne a gente obtém essa cadeia formada nos elementos de origem vegetal, do reino vegetal que a gente ingere, essa cadeia é formada pelo nosso corpo, no ritmo e na necessidade que o nosso corpo tem, assim como a vaca, para ter proteína na sua carne, formada a cadeia completa, ela não come bicho. Ela foi forçada a virar carnívora quando começaram a dar cadáver de outros bichos moído na ração dela. E por isso tem a doença da vaca louca, que são tecidos da ovelha, por exemplo, que tem esse vírus, e que depois, quando a vaca come, o metabolismo da vaca, o sistema imunológico da vaca não tem como eliminar esse vírus, essa bactéria, esse vírus, agora confundi, estou cansada. E depois, quando o humano come isso, ele não tem, no humano desencadeia a doença. E na vaca também. Né? Depois de algum tempo, a vaca também faz os sintomas neurológicos. Né? A veterinária me ajuda, faz, né? Isso. Então, veja, a diferença é que na carne a cadeia proteica está fechada. Então, quando eu como um pedaço de carne, eu obtenho a proteína pronta. Eu não dou ao meu organismo a tarefa de fazer essa composição. Quando eu como diferentes elementos, os elementos bons, nutritivos, nutrientes do reino vegetal, o meu metabolismo fecha a cadeia. Então, dizer que a inteligência humana só foi possível ser desenvolvida, a racionalidade, por causa da proteína animal, esse animal no final da frase, não procede. Por causa da proteína, ponto final. Claro, agora vamos ver. No mundo primitivo, a disponibilidade de uma diversidade de elementos para formar essa cadeia proteica era menor. Então, claro, quando comia um pedaço de carne, comia essa cadeia proteica pronta. Mas nós não estamos no mundo primitivo. E quando vamos ao supermercado e enchemos 2 ou 3 carrinhos, o tal do rancho no início do mês, nós temos ali mais cadeia proteica
potencial do que precisamos. E no nosso meio, eu não conheço uma pessoa que sofra de deficiência proteica, nem vegano, nem vegetariano,